assistem. É com alegria que nesse momento nós vamos apresentar para vocês uma mensagem, momentos de fé em uma de nossas reuniões. Você vai ser abençoado, mas também queremos te convidar para participarem conosco, no possível, de uma reunião na sede da Igreja Encontros de Fé, na Presidente Roosevelt 313, ou em uma de nossas congregações da Grande Porto Alegre. Receba de Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos juntos. Bater e buscar. Esse texto, ele chama atenção sobre a importância de nós termos uma comunhão com Deus e sabermos mais sobre as verdades de Deus, e na nossa comunhão com Deus, inclusive na nossa oração, pedirmos a Deus de acordo com a vontade de Deus. Agora, o texto também está dizendo que antes foram dados alguns ensinamentos, e esses são ensinamentos, inclusive, que trazem um fundamento, que trazem uma base para a nossa convicção de salvação. Versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Significa, quem tem o Filho de Deus, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Significa, Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. A partir do momento que nós cremos então em Jesus Cristo, nós vamos ver já no versículo 4 e 5 desse capítulo, que diz que nós temos a fé, né, por nascermos de novo, é uma fé que vence o mundo. Então, a nossa fé, ela está toda embasada e fundamentada em princípios e nas promessas de Deus. Agora, uma vez que Deus nos salva e nos dá essa segurança que nós somos filhos dele, como diz também no versículo 13, ele quer também nos orientar e quer nos ensinar para pedirmos a ele de acordo com a sua vontade. Aqui diz que se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele vai te ouvir. E no versículo diz: e essa confiança que temos para com ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E no versículo 15 diz: e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos então que obtemos os pedidos que temos feito a ele. Agora, como é que eu vou ficar sabendo e como é que eu posso ter uma certeza de que eu estou pedindo de acordo com a vontade de Deus? O que me orienta, o que me dá uma base para eu pedir segundo a vontade de Deus? Como é que eu posso pedir segundo a vontade de Deus e o seu propósito? Uma das coisas que nós temos que aprender é que o Espírito de Deus, ele realmente quer nos ajudar. A Bíblia diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo, ele quer então nos assistir em nossa fraqueza. Significa, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar e quer nos mostrar como nós devemos nos relacionar com Deus. E também tem outra coisa: o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade e vai nos ensinar pela palavra de Deus a verdade, para nós pedirmos de acordo com a palavra e sermos abençoados por Deus. Então, o Espírito de Deus atua em nós e nos mostra de acordo com a palavra como podemos pedir. Olha o que diz no Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, versículo 65, diz: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Quando você lê no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, onde diz que Deus é um Deus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, significa, Deus enviou o seu Filho ao mundo para trazer uma vida, e uma vida em abundância. Então o nosso Deus quer nos levar a desfrutar do seu bem,
O que diz o salmista no versículo 65? Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. O que eu entendi para a minha vida pessoal? Que todo o bem de Deus que Ele queria dar para mim estava na sua palavra e nas suas promessas. Eu conhecendo a Deus, conhecendo as promessas de Deus, eu poderia pedir a Deus e chegar na presença de Deus de acordo com a vontade dEle. Olha o que diz o versículo 170. Versículo 170 do Salmo 119. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. O que está dizendo nesse versículo? Que nós devemos pedir a Deus, devemos chegar na presença de Deus, e nós temos que crer que o Senhor vai nos dar livramento segundo a sua palavra, segundo as suas promessas. Então, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós pedimos que o Espírito Santo nos ensine o que está na palavra, nós seremos edificados e vivificados e vamos saber mais o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Porque às vezes nós temos uma ideia de que nós vamos convencer Deus. Deixa eu colocar isso aqui. Você não convence Deus, e tampouco você vai orientar a Deus sobre o que Ele vai fazer. O que é então que você deve fazer? Você deve procurar ser ensinado pelo Espírito, conhecer a palavra, para que a tua oração seja um pedido de acordo com a vontade e o plano de Deus que Ele quiser realizar nesta terra, conosco e através de nós. Amém? Então, você não vai orientar Deus, você não vai convencer Deus. Agora Deus pede uma coisa: que a gente esteja unido na terra, que vivamos uma vida de unidade e venhamos concordar entre 2 ou 3, e venhamos inclusive ligar na terra para que Ele possa ligar nos céus. O que significa isso? Deus espera que pessoas cresçam na sua vida, amadureçam e entrem em acordo segundo o propósito dEle, que está nos céus, e liguem na terra a vontade dEle, que Ele poderá mandar dos céus para a terra as bênçãos que nós precisamos. Amém? Então, como é interessante isso. Agora, um outro ponto que eu quero falar é que nesta questão da intercessão e de pedirmos a Deus, tem 3 coisas que nós devemos levar em conta. Nós que vamos interceder, ao Deus que nós vamos pedir, e o inimigo de Deus e nosso inimigo Satanás que está nesta terra. Por quê? Porque nós somos aqueles que pedem a Deus, nós precisamos das bênçãos de Deus. Deus quer nos atender, mas tem também uma batalha espiritual. Quer ver? Nós estamos no mundo, Deus está conosco. Quem crê que Deus está conosco? Amém. Mas o mundo está no maligno, e Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Quando você vai ao versículo 19 do capítulo 5 de 1 João, diz: sabemos que o mundo, que somos de Deus, e que o mundo inteiro está no maligno. Então, como é interessante, nós estamos num mundo, nós estamos numa terra, nós podemos clamar a Deus segundo Jesus nos orientou, chamando Ele de Pai, Pai nosso, inclusive, que está nos céus. Mas nós temos que saber que Ele então vai nos atender, Ele está conosco nesta terra, mas estamos num mundo que está no maligno, e Satanás está neste mundo. Então, existe aqui uma luta espiritual. Então, quando nós pedimos e somos atendidos por Deus, nós somos beneficiados por Deus ao recebermos algo, nós temos que entender uma coisa, que Deus também, Ele se alegra em poder nos atender, porque nós pedimos a Ele conforme a sua vontade. Então, quando nós entramos na presença de Deus, de acordo com a vontade dEle, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter a resposta, nós vamos ter a solução do que nós precisamos, mas também Deus, que recebe o pedido, Ele fica alegre, Ele fica feliz, porque o pedido é feito de acordo com a vontade dEle, de acordo com o plano dEle. Então,
a vontade dele vai se desenvolver, vai se concretizar, e Deus será o quê? Glorificado. Por que Deus é glorificado? Porque Ele atende os seus filhos. Quando alguém atende bem, e é visto que essa pessoa atendeu bem, esta pessoa cresce em credibilidade. Se a igreja acerta cada vez mais numa comunhão com Deus, se a igreja cada vez mais afina a sua intimidade com Deus e cada vez mais ora segundo a vontade de Deus, mais Deus vai atender a igreja e mais Deus vai ser glorificado. Significa, mais vai se notar da expressão do amor de Deus para com seus filhos. Quando você lê sobre o povo de Israel, você vai ver muitos povos que Israel conviveu e até lutou, dizerem: não dá para negar que Deus é com eles. Então, uma das coisas que mostra bem claro que Deus é conosco, é quando Deus está atendendo e respondendo às nossas orações. Então, Deus respondendo às nossas orações, respondendo os nossos pedidos, o que vai acontecer? Ele vai ser glorificado. O amor dele vai ser expressado, e não somente o amor dele, como também vai ser mostrado para conosco a sua fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Agora é interessante isso aqui. Quando fala que quando nós somos infiéis, Ele permanece sendo fiel. Só que tem uma coisa: nós, em nossa infidelidade, nós não conseguimos desfrutar da fidelidade de Deus. Nós, em nossa infidelidade, nós em pecado, nós acabamos nos afastando de Deus, sabendo menos da vontade de Deus, e nossos pedidos muitas vezes caem no que diz em Tiago, no capítulo 4: pedi, pedi, não recebeis porque pedi mal. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do pecado se torna inimigo de Deus. Então o que vai acontecer? Quando nós nos afastamos de Deus, ou vivemos uma vida sem atendermos e queremos saber mais da vontade de Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós não vamos desfrutar da fidelidade de Deus. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus e mais sabemos da vontade de Deus, mais oramos segundo o seu plano e a sua vontade para nós, e mais coisas vão acontecer. Amém? E Deus será glorificado, porque Ele está nos amando, Ele é fiel. E uma outra coisa que vai acontecer na terra: Deus vai manifestar o seu poder. Para Deus nada é impossível. Mas o que Deus espera na terra é que haja uma sintonia de seus filhos com Ele, para que Ele possa se manifestar poderosamente através da nossa vida. A Bíblia diz que a palavra ungida, ela é uma espada do Espírito. O que eu comecei a desfrutar na minha vida? Que o poder de Deus, ele flui nas promessas de Deus. O poder de Deus, ele flui nos princípios de Deus. Então, quanto mais nós oramos, intercedemos e clamamos, quer ver uma coisa? É a vontade de Deus que ore e que se jejue. A Bíblia diz que certas castras de demônios, elas não saem a não ser por oração e por jejum. Então, se é a vontade de Deus que você ore e jejue para que haja vitória no mundo espiritual, e você fizer isso, você vai ver uma coisa: você vai ver o poder de Deus se manifestar. Amém? Agora tem um outro ponto. Tem essa comunhão nossa com Deus, tem esse entendimento da vontade de Deus, que devemos orar segundo a vontade de Deus, tem a resposta de Deus nos amando, sendo fiel, todos vendo a sua fidelidade, o poder de Deus se manifestando em nós. Mas daí tem o inimigo de Deus, tem Satanás. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Então, um ponto interessante é que quando Deus está nos abençoando e nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, Satanás vai ser derrotado. Entendeu bem? Além de sermos abençoados, Satanás será ferido. Significa, à medida que Deus nos atende,
a nossa oração, o plano de Satanás perde. Então, nesta relação nossa com Deus, uma vez que nós estamos no mundo e o diabo está neste mundo, Deus também quer fazer através dos seus filhos algo que é a manifestação da sua bondade, o implantar do seu reino, e Deus também quer exercer a sua autoridade através da igreja para derrotar Satanás. O que diz a Bíblia? Que 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, por onde andou Jesus, ele fez isso. Atos 10, 38, diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Ele andou fazendo o bem e curando e livrando todos os oprimidos do diabo. Então, o que nós vamos perceber? Que por onde andou Jesus, fazendo a vontade do Pai, tendo sintonia com o Pai, o que ele disse? Aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu sempre fiz o quê? O que lhe agrada. Então, em tudo que Jesus estava fazendo, o Pai estava ali, se manifestando com poder, e Satanás perdia. Satanás realmente tinha prejuízo. Por exemplo, é a vontade de Deus que a gente evangelize. 1 Timóteo capítulo 2 diz que é o desejo de Deus que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que acontece quando pessoas da nossa família, que nós estamos orando, intercedendo por eles, se convertem? Da onde que eles saem? A Bíblia diz que eles saem do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Eles saem da potestade de Satanás para um reino que é o reino de Deus. Então, quem ganha? Deus. Nós ganhamos. Quem perde? Quem perde? Satanás. Claro, quando um pai e uma mãe estão intercedendo pela salvação de um filho que está nas drogas, um filho que ainda não é salvo, quando um pai e uma mãe estão intercedendo por uma filha, ou pelo esposo ou pela esposa, quando você está orando por alguém, e você está orando de acordo com a vontade de Deus, Deus enviou o seu Filho ao mundo para buscar e salvar o perdido, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Você vai orando, você vai intercedendo, você vai se colocando na presença de Deus, naquilo que for necessário, para que Ele te use. Ao Deus ouvir a oração e essa pessoa ser salva, quem ganhou? Nós ganhamos, fomos abençoados. Deus ganhou porque Ele pôde fazer a vontade dEle. Ele encontrou paz na terra, Ele encontrou pessoas na terra que não estão conformadas com este século, mas sim estão orando e intercedendo segundo a vontade dEle, e estão trazendo também derrota e prejuízo para Satanás. Hoje é uma noite de vitória, em nome de Jesus. Vamos dar um forte aplauso para Cristo. Agora tem uma outra coisa. Tanto há uma perda no reino das trevas quando alguém se converte, mas também quando diz que é a vontade de Deus que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando alguém se converte, sai das trevas para a luz, sai da escravidão do pecado e herda o reino de Deus. Amém? Mas quando alguém começa a conhecer a verdade, que diz a Bíblia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, na oração dele, no capítulo 17 de João, ele pede uma coisa: Pai, santifica-os na verdade. Quando uma pessoa que é salva, ela começa a ser transformada e purificada. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, creio que é versículo 22, tendes purificado as vossas almas por obediência à verdade. Coloca lá, vê se é isso mesmo. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Então, nós somos transformados, livres e purificados, e mudamos de vida, nosso caráter, todo o nosso ser, nosso temperamento, ele é transformado por obediência à verdade. O que acontece por uma pessoa que está sendo transformada? Ela começa a viver a nova vida
e ela começa a frutificar. Então, quando uma pessoa é salva, Satanás perde, porque ela sai da treva para a luz. Quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade, essa pessoa também entra num processo de transformação e num processo de uma qualificação para a frutificação. E a nossa frutificação no reino de Deus também trará perda para Satanás. Então o diabo tenta fazer duas coisas. Ele tenta barrar a salvação das pessoas e tenta barrar a edificação, se não pôde barrar a salvação. E deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu conheci muita gente que mesmo depois de salvo, não conseguiu progredir na vida. Não quer dizer que perdeu a salvação, mas podia ter frutificado mais. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que ele estava junto e tinha um desejo e ensinava a eles para que eles tivessem progresso e gozo na fé. Na carta aos Hebreus também há um ensino, quando chama a atenção, da igreja da localidade, dizendo: vocês ainda são meninos, precisam comer alimentos simples, estão tomando leite, vocês já podiam estar lá na frente. Então o desejo de Deus é que você tenha um progresso, você seja salvo e venha crescer para a frutificação. Então, quando você está orando, vamos entrar nisso agora, quando você está orando pela igreja, quando nós estamos orando para que o Senhor levante pessoas na igreja, quando nós estamos orando para que Deus envie trabalhadores, deixa eu fazer uma pergunta. Não tem um texto que diz que nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores para a seara? E diz o texto que Ele é o quê? O dono da seara. Se Ele é o dono da seara, vamos lá, se Ele é o dono da seara, e Ele é Deus soberano e poderoso, por que Ele não envia os trabalhadores sem que eu ore? Interessante. Então, nós devemos orar dizendo: Senhor, nós queremos que a Tua vontade, Tu como dono da seara, Tu coloque os Teus trabalhadores em cada lugar como Tu queres. Senhor, nós oramos e pedimos então que Tu levante pastores, que Tu levante evangelistas, que Tu levante profetas, que Tu levante diáconos. Quantos aqui creem que Deus quer levantar mais pessoas? Levante a sua mão. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus reparta os seus dons, Deus reparta a sua graça no meio entre vocês. Alguém pode dizer: pastor, eu estou tão bem assim, me deixa aqui no meu cantinho. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus quer abençoar a sua igreja, e Deus quer nos usar para implantar seu reino na terra. Precisamos saber mais da vontade dEle. Amém? Precisamos entender que é necessário orarmos por algumas coisas na igreja. Então nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Amém? Outro ponto que é interessante é que tudo que ganhamos realmente, então, na terra, quanto salvação, quanto transformação, quanto conhecimento e quanto bênçãos também, tudo que nós ganhamos vai trazer um prejuízo espiritual. Por isso que nós temos que acertar. Nós temos que acertar segundo a vontade de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10, tem uma história. Que história é essa de Lucas capítulo 13, versículo 10? Jesus estava ensinando numa região chamada Monte Arabá, e ali tinha uma sinagoga, e diz, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já estava sofrendo há 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Na sequência depois, nós vamos perceber que Jesus fala para os seus discípulos e para os que estavam ali, que esta mulher, ela estava escrava de Satanás há 18 anos. Vamos ver uma coisa então.
Jesus viu a mulher, chama ela, ministra com ela. Ela é abençoada, segundo o propósito de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer vida e vida em abundância. Quando ela é abençoada, da onde ela é liberta? Da escravidão de Satanás. Então quem perde? Satanás. Então existe uma batalha espiritual, existe uma luta espiritual, existe uma guerra espiritual. E esta batalha espiritual, e esta luta espiritual, inclusive na intercessão, tem muito a ver o resultado com a nossa aplicação, com a nossa dedicação, mas tem muito a ver com a vontade de Deus. Amém? Então, de proporção igual, queridos, um ganha e o outro perde. Quando Deus nos abençoa, Satanás, ele é o quê? Derrotado. Derrotado no quê? Nos seus planos. Então é muito interessante esse tema, porque a nossa oração, uma vez que nós estamos no mundo, nós temos que entender que a nossa oração sempre, quando clamarmos e intercedermos, ela vai ter uma batalha espiritual. É uma ilusão achar que nós vamos ganhar as pessoas por um convencimento de falar e de uma habilidade. Paulo disse: a minha mensagem não é uma mensagem de uma linguagem persuasiva, mas sim uma mensagem que é uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. O que diz em João 10:10? Que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que está dizendo Jesus? Que existe um inimigo de Deus, Satanás, invejoso, ciumento, odioso quanto ao propósito da criação de Deus do homem. Deixa eu dizer uma coisa bem simples de entender, uma lógica. A Bíblia diz em Isaías que Satanás caiu porque ele quis ser igual a Deus. Satanás queria ser igual a Deus e porfiava com Deus. Quando Deus fez o homem o quê? A sua imagem e semelhança. Então saiba de uma coisa: Satanás tem problema com Deus e tem ciúmes da nossa criação. Então ele quer nos roubar, nos matar e nos destruir, porque nós somos a criação de Deus e podemos ser a habitação de Deus, aonde Deus vai derramar sobre nós, inclusive do seu Espírito, e nós podemos glorificar a Deus, vivendo a vontade de Deus na terra. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, coloca aí, vamos ver o que diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Quem é que dá glória para Deus na terra? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus. Para nós Deus promete o seu Espírito, nos capacita e dá os seus dons. Então nós podemos glorificar a Deus. Então Satanás, ele vê quando as pessoas saem do governo dele e se tornam família, igreja, ele vê que essas pessoas começam a ser capacitadas e podem glorificar a Deus. E quando as pessoas começam a ser capacitadas e podem glorificar a Deus, elas vão trazer o que para ele? Um prejuízo, porque ele veio para matar, roubar, destruir, mas nós nos sujeitamos a Deus e nos comprometemos com o plano de Deus, que é trazer vida e vida em abundância. Então, a soma dos ganhos e o resultado da vontade de Deus é, por sua vez, a soma da perda de Satanás. Por isso que uma igreja alinhada com a vontade de Deus, que ora segundo a vontade de Deus e que vive segundo a vontade de Deus, está apta para a implantação do reino de Deus na terra e para a destruição também das trevas por onde passar. Amém? Agora, queridos, deixa eu colocar uma coisa. Por isso nós precisamos ter uma comunhão com Deus, estarmos sempre sujeitos, aliados a Ele e comprometidos com a sua vontade.
assim nós vamos ter autoridade, como disse ele, para pisarmos sobre serpentes e sobre escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. E assim nós vamos poder também resistir o maligno, e ele fugirá de nós. Para nós sermos abençoados e sermos mais do que vencedores em Cristo nesta terra, nós precisamos nos sujeitar a Deus e procurarmos saber mais da vontade de Deus. Efésios fala: vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Vocês têm que remir o tempo, porque os dias são maus. E procurem compreender qual é a vontade de Deus. Remir o tempo significa: o tempo vai passar rápido. Aquilo que nós ganharmos da vontade de Deus, aquilo que nós vivermos segundo a orientação de Deus, nós vamos viver e vamos desfrutar da velocidade e da praticidade da sabedoria de Deus no agir. Isaías 48, versículo 17. Esse texto eu li quando Deus me chamou. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus me chamou. Eu li esse texto quando eu tinha 28 anos de idade, por aí, 27 anos. O que eu entendi nesse texto? Enganoso é o coração do homem. A gente acha que sabe e pensa que é sábio, mas nós não enxergamos além do que essas paredes permitem. Quem está vendo o carro no pátio lá? Fica tranquilo, está sendo bem guardado o teu carro. Mas quem está vendo além desta parede? O que tem aqui atrás? Quem sabe? O que tem aqui atrás? Hein? A capela. A capela. O que tem aqui debaixo desse carpete? Aqui tem um buraco que foi preenchido, que de vez em quando se caminha e faz um barulhinho, que era para ser o batistério. Depois fizemos na capela. Quando tu anda com Deus, tu anda com aquele que está acima de todas as coisas e que vê a terra acima de tudo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós não conhecemos o que tem pela frente, nós não conhecemos o futuro. Então, quando Deus me chama, o que eu tenho que fazer? Eu vou para a Bíblia e começo a ver quem Deus chamou novo, o que as pessoas, quando foram chamadas novas, pediram que Deus lhe desse. O que Davi teve quando foi chamado garoto? Um coração segundo um coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus descobre a vontade de Deus, porque ele escreve nos Salmos que a intimidade de Deus é para quem tem um coração segundo o coração de Deus e teme a Deus, e a este ele dará a conhecer as suas alianças, o seu projeto. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um chamado, se eu tenho uma convicção de um ministério e que Deus me fala que algumas coisas maiores eu teria que fazer, eu precisava saber o que era útil e como eu tinha que fazer. O que Salomão pediu para Deus quando foi empossado no lugar de seu pai? O que ele pediu? Sabedoria. Sabedoria. O que Deus disse? Como tu não me pediste nem riqueza e nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque é Deus que dá a sabedoria. E Deus, na sua sabedoria, Ele ensina o que é útil e o que é aproveitável. E Deus ensina, segundo a sua vontade, o que é boa, perfeita e agradável. Ele nos guia pelo melhor caminho. Então, sabendo nós mais da vontade de Deus, nós vivendo mais, segundo o plano de Deus, como é ser marido, você, minha irmã, vivendo mais segundo o plano de Deus, como é ser esposa, deixa eu dizer uma coisa para ti, você ganha tempo. Gente, se é uma coisa que é uma besteira, é viver um casamento com quebra de braço.
Estou falando sério. Tu não ganha nada. Os filhos ficam sempre tensos, tristes, assustados. Há pouco, antes de eu vir pregar, nosso filho de São Paulo fez uma ligação de vídeo. Nossos netinhos. E ele disse: pai, tu está com uma boa aparência, tu está legal, hein, pai? Ah, teu pai sempre teve legal. A mãe está cuidando bem de ti? Como sempre. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando um casal vive a vontade de Deus, quando a igreja vive o amor verdadeiro, segundo a vontade de Deus, Satanás perde espaço. Mas quando nós não vivemos segundo a vontade de Deus, entram outras coisas, fuxicos, confusões e terceiros em nossas relações. Então eu te abençoo nesta noite, para que tu vivas ainda mais a vontade de Deus. Vamos procurar compreender e saber qual é a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus, nós percebemos que nós estamos no mundo. Ao sermos salvos, queridos, nós não vamos morar no terceiro céu. Não, podemos morar no terceiro andar, no segundo andar, no quarto andar, mas não no terceiro céu. Eu moro no segundo andar. Nós continuamos na terra. E aí Deus é conosco nesta terra. Jesus disse em Mateus capítulo 28, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Mas antes dele dizer que ele estaria conosco, também ele disse uma coisa, que devia ser ensinado aquilo que ele tinha deixado de ensino. Então deixa eu dizer uma coisa, quando nós acolhemos o ensino de Deus, quando nós vivemos a vontade de Deus, nisso se vê a presença de Deus. A nossa oração e a nossa vida de acordo com a vontade de Deus faz com que Deus que promete possa dar, e esse Deus então quando dá, Ele se realiza, Ele se alegra e Ele será glorificado, porque além de abençoar seus filhos, o inimigo deles, Satanás, será derrotado na terra. Sejamos sujeitos e obedientes a Deus. Quantos querem mais de Deus? A Bíblia diz que nós somos como luzeiros diante de uma geração perversa. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E como luz eu resplandeci sobre as trevas, sem que as trevas pudessem prevalecer. Baixa a cabeça. Diga comigo: Deus, me ensina pelo teu Espírito e pela tua palavra. Diga: Deus, eu estou no mundo que tem desafios, mas eu creio, diga, que tu estás comigo. Diga: eu me sujeito a ti, Deus. Governa a minha vida. Diz: Espírito Santo, me orienta e me ensina para pedir ao Pai de acordo com a vontade dEle, para viver nesta terra de acordo com a vontade dEle. Coloca a mão sobre o teu irmão e diz: Deus abençoa meu irmão. Diga: Deus abençoa meu irmão. Abençoa minha irmã, Senhor. Diga: Deus abençoa ele na tua vontade. Profetize e diga: eu te abençoo. Diga assim: Deus se alegra em poder atender. Isso mesmo. Deus, quando nos atende, Ele expressa o seu amor, expressa a sua fidelidade. Deus, quando nos atende, Ele está expressando o seu poder. Vem, Deus. Faz isso, Deus, pelo teu Espírito. Aleluia, Senhor. Toma os nossos corações, Senhor. Toma os nossos corações, Senhor. A tua vontade, ela é boa, agradável, perfeita. A tua vontade é o melhor para nós, Senhor. Toma os nossos corações, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor. Ministra-nos, Senhor. Aleluia. Mais de ti. Diga isso: eu quero mais de ti. Eu quero mais. Ficar de pé.
vida. Toma minha vida, me entrego em tuas mãos. Eu quero mais de ti. Aleluia. Mais de ti. Eu quero mais em mim, Jesus. Toma minha vida, me entrego em tuas mãos. Eu quero mais de ti. Quando diz a Bíblia que muito pode na sua eficácia a oração de um justo. A oração de um justo significa a oração de um homem e de uma mulher que está alinhado com a vontade, que está alinhado com Deus. E sabe por que a oração de um justo muito pode quando ele ora pelo outro? Porque o justo realmente, quando ora por um outro, ele está no sentimento de amor, ele quer o melhor para o outro como Deus quer. Por isso nós devemos viver esta vida de piedade, da vontade de Deus. Assim, nós não vamos olhar somente para nós, vamos olhar primeiro para Deus e a sua vontade. E na vontade de Deus, nós vamos viver e interceder. Quando Deus me chamou, eu tinha muitos planos. Eu era um empresário, eu mexia com marketing, eu era o diretor comercial da corretora. Eu tinha lançado alguns argumentos, eu tinha colocado alguns projetos no mercado seguro, que até hoje, alguns são valorizados, depois de 30 e poucos anos. Mas quando eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu descobri um marketing, eu descobri um mistério, que Deus dá para quem é íntimo, para quem ama Ele, para quem quer aprender dEle. Eu descobri que a vontade de salvar não era minha, a vontade de salvar, em primeiro lugar, era de Deus. Ele havia entregado o seu Filho pelas pessoas na cruz. O que Ele queria somente era me usar como um instrumento para ganhar as pessoas. Que Deus possa nos usar nesses dias. Que a nossa oração faça com que os céus venham para a terra. A oração do Pai Nosso diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Não venha Deus ao meu reino, venha a nós o teu reino, porque o reino de Deus é o melhor. Amém?